Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 8ª aula de Programação Web 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através dos comandos de repetição. Vimos também quebra de fluxo, array e iniciamos o assunto de funções. Hoje, iremos nos aprofundar neste assunto de funções e iremos começar a aula de hoje pelo valor de retorno, porque toda função pode opcionalmente retornar um valor ou pode simplesmente não retornar valor algum, tá? Então, não é possível que uma função retorne mais de um valor, mas é permitido retornar um valor composto, como, por exemplo, uma lista ou um array. E agora nós temos os argumentos, onde é possível passar argumentos para uma função e devem ser declarados logo após o nome da função, entre parênteses, e tornam-se variáveis pertencentes ao escopo local da função. A declaração do tipo de cada argumento também é utilizada apenas para efeito de documentação. Então, aqui nós temos um exemplo, certo, do argumento. Aqui nós temos a variável texto passada como parâmetro para a função imprime, tá certo? E nós temos também a passagem de parâmetros por referência, porque normalmente a passagem de parâmetros em PHP é feita por valor, ou seja, se o conteúdo da variável for alterado, essa alteração não afeta a variável original. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? E neste trecho de código, como a passagem de parâmetros é por valor, a função mais 5 é inútil, já que após a execução sair da função, o valor anterior da variável é recuperado. Então, se a passagem de valor fosse feita por referência, a variável A teria 8 como valor. Então, o que ocorre normalmente é que, ao ser chamada uma função, o interpretador salva todo o escopo atual, ou seja, os conteúdos das variáveis. Se uma dessas variáveis for passada como parâmetro, seu conteúdo fica preservado, pois a função irá trabalhar como uma cópia da variável. Porém, se a passagem de parâmetro for feita por referência, toda alteração que a função realizar no valor passado como parâmetro afetará a variável que o contém. Então, há duas maneiras de fazer com que a função tenha parâmetros passados por referência. A primeira é indicando isso na declaração da função, o que faz com que a passagem de parâmetros sempre seja assim. A segunda é na própria chamada de função. E nos dois casos, utilizamos o modificador, que é este aqui, que é chamado de e-comercial. Então, aqui nós temos um exemplo desta passagem de parâmetros por referência, tá certo? Nós temos também os argumentos com valores pré-definidos ou default. Em PHP, é possível ter valores default para argumentos de funções, ou seja, valores que serão assumidos em caso de nada ser passado no lugar de argumento. Então, quando um parâmetro é declarado desta maneira, a passagem do mesmo na chamada de função torna-se opcional. E aqui nós temos um exemplo de argumento com valores pré-definidos ou default, certo? Então, é bom lembrar que quando a função tem mais de um parâmetro, o que tem valor default deve ser declarado por último, como nós temos aqui no exemplo, certo? Contexto. O contexto é um conjunto de variáveis e seus respectivos valores num determinado ponto do programa. Na chamada da função, ao iniciar a execução do bloco que contém a implementação da mesma, é criado um novo contexto, contendo as variáveis declaradas dentro do bloco, ou seja, todas as variáveis utilizadas dentro daquele bloco serão eliminadas ao término da execução da função. Escopo é o que define a porção do programa onde ela pode ser utilizada, e na maioria dos casos, todas as variáveis têm um escopo global. Entretanto, em funções definidas pelo usuário, um escopo local é criado. Então, a variável do escopo global não pode ser utilizada no interior de uma função sem que haja uma declaração. E aqui nós temos esse exemplo de trecho de código, certo? Aqui nesse trecho, não produzirá alguma saída, pois a variável vivas, que é esta aqui, certo? É de escopo global e não pode ser referida no escopo local, mesmo que não haja outra com um nome igual.
Então, para que o script funcione de maneira desejada, a variável global a ser utilizada deve ser declarada. E aqui nós temos um exemplo para representar isto, certo? Então, a declaração global pode conter diversas variáveis separadas por vírgulas. E outra maneira de acessar variáveis de escopo global dentro de uma função é utilizando um array pré-definido pelo HP, cujo nome é global, certo? E o índice para a variável referida é o próprio nome da variável, sem o caractere que é este aqui, tá certo? Que é o cifrão. E aqui nós temos um exemplo deste assunto escopo, tá certo? E nós temos também as funções variáveis, em que em PHP suporta o conceito de funções variáveis. Isso significa que se uma variável tiver parênteses ao final, a função cujo nome for o valor da variável será executada se existir. Então, aqui nós temos um exemplo de 3 funções que serão executadas, certo? Em que a primeira execução retorna 9, a segunda retorna 20 e a terceira retorna 8, tá certo? Porque aqui nós temos a função soma, função multiplica e a função dobro. E aqui nós temos as chamadas de função. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês criem uma função chamada mostrar mensagem. Nesta função, deve-se mostrar a mensagem: olá, eu sou uma função. E aqui vai uma dica para vocês fazerem essa atividade, certo? A função deve ser criada dentro do head, que é aquela tag que temos no documento HTML, certo? Na segunda questão, invoque a função mostrar mensagem. E uma dica para fazer isto isso deve ser feito dentro do body, que também é uma tag do documento HTML, tá certo? Terceira, crie uma função chamada mostrar nome com a variável nome como seu parâmetro. E no escopo da função, imprima a variável nome. A quarta questão, invoque a função mostrar nome com o seu nome, tá certo? E o que nós aprendemos hoje? Nós nos aprofundamos no assunto de funções, certo? Onde aprendemos que existem funções que retornam valores, outras funções não retornam, aprendemos o que é escopo e outras características que pertencem a funções. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.